Pouco a gente conversava com André Elion, fotógrafo de guerra, jornalista que está na Ucrânia tentando chegar a Kiev. Ele dizia que os trens que partem para fora da Ucrânia são, em sua maioria disparada, gratuitos. Agora, os que vão para a Hungria são pagos, é isso? Mesmo assim, a movimentação é grande de refugiados por aí? Não necessariamente, Adriana. Até eu consegui ver hoje que havia alguns refugiados dentro do trem que eu estava e veio um húngaro exatamente falar com eles dizendo que há um bilhete solidário e eles têm o direito de ou conseguir o reembolso ou simplesmente continuar viajando dentro do país com o ticket gratuito. Eu não sei se isso é válido para todo o território nacional, só naquele posto perto da fronteira em que eu estava que isso era válido. Mas a gente vê várias iniciativas dessas surgindo, não só por parte dos governos europeus, mas também por parte da sociedade civil, que às vezes até se junta para comprar os tickets para essas pessoas e fazer com que elas possam chegar em um local mais seguro, né? Eu sei que os trens saindo da Ucrânia, há essa dificuldade de conseguir um lugar, porque há muitas pessoas tentando viajar com esses trens para ir em direção à Polônia, em direção à Eslováquia, seja qual for o país. Mas a gente vê exatamente uma dificuldade dos próprios governos de se organizar, dado o grande número de pessoas. 300 mil pessoas em apenas 4 dias, não é fácil você organizar acomodação para essas pessoas, comida, roupas, muitas delas deixaram tudo para trás, então realmente uma situação dramática, mas à medida do possível vemos a solidariedade também atingindo aqueles que mais precisam. Ô Luca, claro que a gente ainda não tem informações sobre a reunião, detalhes sobre o que vai ficar acertado, mas eu queria até não só perguntar para você, se o Pousunoff na sequência quiser falar também, porque há a possibilidade de um grande impasse a partir de agora, porque a informação que nós temos é de que a Ucrânia pediu para que todas as tropas russas saiam do país, inclusive da Crimeia, que é um lugar que está ocupado desde pelo menos 2014. O Luca, nessa cobertura aqui, já falou muito sobre a ocupação da própria Crimeia. Aí a Ucrânia impõe essa condição. O governo de Vladimir Putin deve impor e deve pedir para que o presidente da Ucrânia seja retirado do cargo. Como que esse impasse pode ser resolvido, se é que haverá esse impasse, Luca? Olha, Thiago, nós estamos percebendo com toda a resistência por parte dos ucranianos que eles não estão dispostos a entregar, pelo menos de mão beijada, falando bom português, aquilo que os russos querem. A Ucrânia também, após a Euromaidan, pela sua nova constituição, talvez a mais democrática na história da Ucrânia, eles têm alguns limites daquilo que eles podem entregar para os russos caso haja um tipo de compromisso, né? A própria integridade territorial, a unidade territorial, fazer parte da OTAN, fazer parte da União Europeia, são objetivos que foram selados pela Ucrânia quando ela fez essa nova Constituição em 2014, após todas as revoluções, que acabou exatamente com o governo pró-Rússia de Yanukovych, que estava comandando o país. Então, obviamente, queremos toda a trégua, os ucranianos querem um cessar-fogo, querem exatamente a retirada das tropas, mas sabemos também que do outro lado temos um bom jogador, temos o presidente Putin, que ele não vai sair dessa confusão, dessa enorme guerra, desse enorme conflito geopolítico sem nada. Obviamente, eu acredito que os ucranianos vão ter que se comprometer e abrir mão de algumas das suas condições, exatamente para que o conflito pare e as pessoas possam voltar a viver com o mínimo de normalidade. Paulo, outra pergunta? Eu gostaria só de comentar a respeito, né, disso que o Thiago falou e o Luca também, dessas negociações. Eu queria destacar aqui a postura, né, da Ucrânia, que não é uma postura apequenada diante aí do poderio militar da Rússia, uma postura até heróica. Eles estão colocando aí, se essas informações se confirmarem, envolvendo até a retirada da Crimeia, obviamente eles estão colocando um preço lá no alto, né, para poder negociar, mas a rendição incondicional ou coisa parecida parece que não está na mesa. Existe aí toda uma questão também de mobilização, né, dessas forças militares, porque quando a gente fala em poderio militar, a gente fala em tanque de guerra, né, nas máquinas, nos mísseis, nos caças, mas a gente não pode esquecer também do moral das tropas, né, e as notícias que chegam é que as tropas russas, até diante de algumas derrotas, estão com moral bastante baixo. Isso dá
força e política, né, na mesa de negociação também para a Ucrânia. Sem falar nessas sanções todas que estão tentando asfixiar economicamente a Rússia. E é interessante isso, Thiago, Luca, Adriana, porque o liberalismo econômico, né, ele acaba sendo uma arma em si também bastante eficiente nesse tipo de conflito. A Carol conosco também. Carol, de que maneira a imprensa aí na Europa, principalmente a imprensa do Reino Unido, vem tratando essa reunião? Há uma grande expectativa de uma solução ou é possível que esse impasse continue se arrastando, como a gente vem comentando aqui? Olha, existe esperança, eles estão tentando a imprensa está noticiando que as autoridades estão tentando de todas as formas. Ontem teve um anúncio de 550 milhões de euros em ajuda, em armamento para a Ucrânia. Esse montante foi anunciado pela União Europeia e hoje vai ter uma reunião muito importante, às 7h30 da noite, 4h30 da tarde, horário de Brasília. O ministro de Defesa da União Europeia, ele convocou os 27 países para se reunir e discutir sobre a crise. Josep Borrell Fontelles, o representante do bloco europeu, disse que na pauta, nessa agenda, aí se concentra todas as necessidades urgentes e eles querem coordenar uma assistência maior ainda dos países da Europa à Ucrânia. O Reino Unido informou hoje que está enviando imediatamente 40 milhões de libras em ajuda humanitária. E os Estados Unidos, 54 milhões de dólares. Esse montante aí de valor chega a 550 milhões de reais em suporte ao povo ucraniano. O presidente também do Conselho Europeu, Charles Michel, respondeu que essa reunião que acontece hoje mais à noite aqui na Europa, ela é muito importante, porque existem opiniões diferentes entre esses 27 países do bloco. Alguns se sentem muito pressionados, muito mais do que outros. E a gente pega como exemplo a Suécia e a Finlândia, principalmente a Finlândia, que faz fronteira ali com a Rússia, e os países que não fazem parte da OTAN, esses países se sentem mais pressionados e também foram ameaçados de não tentar fazer a mesma, de não tentar entrar para a OTAN neste momento, foram ameaçados pela Rússia. E existe aí toda essa tensão no momento. E hoje o Volodymyr Zelensky, ele também pressionou a comunidade europeia para que a Ucrânia faça parte do bloco europeu. Então aí, essa reunião hoje lá em Gomel, na Bielorrússia, entre Ucrânia e Rússia, vai decidir muita coisa e a gente vai saber nas 24 horas exatamente qual será o destino aí da Ucrânia e do resto do mundo também, né? O Paulo tem uma pergunta para fazer para a Carol. Antes disso, eu quero trazer um registro de que a chefe da diplomacia da Ucrânia na ONU respondeu a uma entrevista há pouco dizendo sobre o comentário do presidente Jair Bolsonaro com relação ao Brasil ficar neutro nessa situação. Abro aspas aqui: não há espaço para neutralidade na situação atual. Todos precisamos nos levantar para defender nossos princípios básicos. Eles garantem a todos os países sua soberania, integridade territorial e existência. Só há espaço para a ação, para colocar fim às agressões e colocar um fim aos ataques. Paulo, sua pergunta. Bom dia, Carol. A minha pergunta tem a ver até com essa pressão, né? E esse posicionamento aí, no mínimo estranho, do presidente Jair Bolsonaro em relação a esse conflito. Eu queria saber como se existe pressão também no Reino Unido, na União Europeia. Queria que você me falasse de outros países, na França também, para que esses governos não fiquem só nas sanções econômicas e se posicionem de uma forma cada vez mais firme contra a Rússia. Essa pressão da população também existe, ou a população aí temendo uma guerra, no continente europeu, uma escalada da violência que ultrapasse essas fronteiras, a população aí tende mais a, entre aspas, neutralidade? Olha, a gente chama no xadrez geopolítico
que a Ucrânia é um peão. Infelizmente, a Ucrânia está numa situação muito complicada por não fazer parte da OTAN e querer fazer parte, está sendo muito pressionada. A única ajuda que a Europa pode dar neste momento é esse apoio logístico, esse apoio humanitário. O envio de tropas pode custar aí uma terceira guerra mundial, e é isso que os líderes aqui estão realmente muito preocupados, porque Vladimir Putin está lá sentado com 800 ogivas nucleares, é só apertar o botão e, enfim, a gente não sabe quais serão essas consequências. Aqui no Reino Unido, Boris Johnson, ele foi muito duro. Esse final de semana ele fez um pronunciamento muito duro contra a Rússia e disse que o Reino Unido está aliado à Ucrânia, assim mesmo como os Estados Unidos. No início, a gente viu aí o presidente da França, também da Alemanha, num tom também de neutralidade, tentando aí uma negociação com Vladimir Putin, principalmente porque são dois países que dependem da energia fóssil, depende do gás. Se o Vladimir Putin fecha a torneira do gás, enfim, a gente sabe que nós estamos aqui no inverno, e a gente sabe que a população depende também do gás para poder se manter aquecido dentro de casa. Enfim, é uma situação também muito complicada. Eu acho que, nesse momento, essas sanções chegaram no limite. Não tem mais outras sanções econômicas para serem impostas à Rússia. Eu não sei também como as autoridades aqui da Europa vão conseguir manter aí uma comunicação, uma negociação com a Rússia, já que é um momento muito delicado, porque essas sanções econômicas chegaram exatamente no limite. Estamos aqui com a Caroline Keller, nossa correspondente em Londres, também o Luca Bassani, que está na Hungria, o comentarista Paulo Pousunoff. Estamos na expectativa de uma informação sobre a reunião que nesse momento ocorre, toda a nossa equipe acompanhando também os desdobramentos, outras informações. E temos aqui a informação de que a Rússia anunciou o fechamento do espaço aéreo para países europeus. É uma tentativa de fazer uma retaliação. A Rússia proibiu os aviões de Alemanha, Itália, Espanha e França e de mais 32 países de sobrevoar o território russo. Essa medida é uma retaliação, porque diversos países da Europa fecharam o espaço aéreo a aeronaves russas depois da invasão da Ucrânia. Ô Pousunoff, será que esse impasse deve continuar? O que é possível esperar de uma negociação entre os dois países? Porque é aquela história, né? São países que não vão abrir mão do que defendem, mas se há uma balança, talvez a balança esteja mais pendente para Moscou nessa hora? Olha, Thiago, eu estou bastante esperançoso, né? Esses efeitos aí das sanções, na verdade, foram mais rápidos até do que eu imaginava. E também aqui no Jornal da Manhã, no sábado, a gente trouxe uma entrevista, né, com um professor brasileiro lá na Rússia, ele dizendo que a população mais jovem não sente aí esse banzo, né, essa saudade da União Soviética que move Vladimir Putin, então se coloca também contra a guerra. A minha esperança reside realmente na pressão, né, econômica, nos efeitos econômicos dessas sanções para a população russa e na pressão da população russa sobre Vladimir Putin. A gente sabe que ele é um autocrata, ele não joga aí pelas regras democráticas, né, do Ocidente. Essa é uma guerra contra o Ocidente, ele já deixou isso muito claro, ele tem o Ocidente como inimigo, o que me espanta até aí a postura do presidente Jair Bolsonaro, né? Essa falsa neutralidade. Então, a minha esperança, eu não tenho esperança de que isso se resolva na reunião de hoje mesmo. Mas eu espero que as negociações avancem rapidamente pelos próximos dias e, de repente, a gente pode estar diante aí de uma derrota flagrosa, né, da Rússia. Eu espero uma invasão que, apesar do estrago, não tenha dado certo. É o que eu espero. É verdade. E Paulo, como fica agora? O que você achou do posicionamento da autoridade ucraniana dizendo para o presidente Jair Bolsonaro em resposta que não há espaço para neutralidade, como ele disse ontem?
Eu concordo bastante, né, com essa autoridade ucraniana e, na verdade, todo mundo que está criticando o presidente Jair Bolsonaro. O presidente não é incriticável, né? A gente não pode deixar de criticar quando o presidente pisa na bola. E ele adotou uma postura quase esquizofrênica, né? Porque no domingo, até ali pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil já assumiu uma postura no Conselho de Segurança da ONU, lembrando que o Brasil votou contra lá, votou a favor de uma resolução contrária à invasão da Ucrânia pela Rússia, mas daí, na hora que o presidente improvisa, né, diante das câmeras, diante dos microfones, o presidente mostra aí uma certa, até um receio em condenar a Rússia, um misto aí também de admiração pessoal por Putin, o que eu considero muito preocupante. E a justificativa para isso, Adriana, é sempre o pragmatismo, né? O pragmatismo econômico. Essa questão dos fertilizantes, o presidente Jair Bolsonaro tem usado isso como uma justificativa, e eu acho que são justificativas furadas, né? Porque nesse momento é um momento aí de mostrar uma postura baseada em princípios, né? Princípios de não agressão, princípios democráticos, esses princípios do Ocidente contra os quais o Putin está lutando. E o presidente, infelizmente, opta pela saída do pragmatismo, que para mim é uma saída aí utilitarista e não faz sentido nenhum. E até porque, com todas essas sanções, é muito provável que o Brasil já enfrente dificuldades para comprar aí os fertilizantes que são usados como justificativa para o Brasil. Para o Brasil não, né? Porque o Brasil, lá na ONU, já se mostrou contrário à invasão, mas é a justificativa do presidente Jair Bolsonaro para não fazer um discurso aí mais enfático contra Vladimir Putin. Bom, o Pouzonov continua conosco, assim como os nossos correspondentes. Agora